Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos resolver alguns exercícios hoje de função logarítmica e função exponencial, tá bom? Vamos pegar uma abordagem aí dessas funções de alguns vestibulares e explorar um pouquinho as resoluções através de análise gráfica, análise de gráfico, análise de pontos importantes, tá joia? Bom, primeiramente, um exercício da Unicamp. Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir representa a função exponencial m entre parênteses t, que fornece a quantidade de açúcar açúcar não dissolvido em gramas t minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, podemos concluir que... Então, o que eu estou entendendo desse gráfico, né? Esse m entre parênteses t é a massa do açúcar em função do tempo. No instante inicial, a massa do açúcar está lá em cima. À medida que vai despejando o café, o que acontece com a massa do açúcar? Ele vai se dissolvendo, então a massa dele vai caindo à medida que o tempo vai passando, tá? Beleza. Até aí tudo bem, fizemos uma análise. Eu estou vendo que o eixo X representa o tempo, estou vendo que o eixo Y representa a massa do açúcar. Qual dessas funções, né, podemos concluir que qual dessas funções representa a massa do açúcar em função do tempo? Para fazer essa análise, quero que vocês prestem bem atenção, eu vou pensar em substituições. Primeiro, se eu substituir 0 no lugar do tempo, a minha resposta obrigatoriamente tem que ser 16. E aí, olha só que interessante, ó. Se eu escolher a C ou a D e substituir 0 no lugar do tempo, 0 dividido por 50, 0. 5 menos 0, 5. 2 elevado a 5 é 32. Não dá 16. Então, eu estou descartando a C, descarte da C, e a mesma coisa vai acontecer com a D, pelo mesmo motivo. Se você põe 0 no tempo, 0 dividido por 150 dá 0, 5 menos 0 é 5, 2 elevado a 5, 32, não é 16. Essas duas estão descartadas. Eu estou entre a A e entre a B, né? Não adianta substituir o 0 nem na A nem na B, porque você vai chegar no 16. Então eu preciso buscar um novo ponto. Que ponto que eu vou buscar? Eu vou buscar o 150. 150 ele está ligado exatamente ao 4. Então vamos lá, vamos pegar A primeiro. 150 dividido por 75 dá 2. Tem um menos antes, então é menos 2. 4 menos 2 dá 2 e 2 ao quadrado é 4. Então quer dizer que 150 está ligado ao 4. A resposta certa do exercício, letra A, tá bom? Se você fizesse essa substituição na letra B, 150 dividido por 50 dá 3. 4 menos 3 dá 1, 2 elevado a 1, 2. O 150 não está ligado no 2, tá? Então é um exercício que a gente consegue muito bem respondê-lo através de uma análise do gráfico, análise de pontos importantes, né? Descartando possíveis soluções, possíveis resultados que não teriam fundamento. Nós vamos agora para o exercício 2. Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo de acordo com a relação massa em função do tempo é igual a C vezes A elevado a menos KT, em que A é um número real positivo, T é dado em anos, e a massa em função do tempo é a massa da substância em gramas. E C e K são constantes positivas. Sabe-se que M0, gramas dessa substância, foram reduzidas a 20% em 10 anos. Que porcentagem de M0 ficará reduzida à massa da substância em 20 anos? Bom, pessoal, essa é uma função, esse exercício é um exercício de função exponencial. E aí, o que eu fiz para resolver esse exercício? De que forma eu pensei? Bom, eu tenho a fórmula que é massa em função do tempo igual a C vezes A elevado a menos K vezes T. Se eu substituir o tempo por zero, eu tenho massa inicial igual a C vezes A elevado a menos K vezes zero. K vezes zero menos K vezes zero dá zero. A elevado a zero é 1. Significa que o C é a massa inicial. C é a própria massa inicial. Beleza. Se C é a massa inicial, eu já venho aqui, copiei a função aqui do lado, trocando o C por M0. E aí o exercício me deu uma outra função, uma outra informação.
ele me fala aqui que a massa foi reduzida em 20% em 10 anos. O que significa esta informação? Se a massa foi reduzida em 20%, o que é 20%? É 20 sobre 100. Se você simplificar por 20, isso aqui é 1/5. Por isso que eu estou colocando a massa, quando o tempo é 10 anos, foi reduzida a 1/5 da massa inicial. M0 vezes 1/5. Isso aqui é M0 vezes 1/5. Ou seja, M0 dividido por 5. Então eu volto lá e faço a substituição. A massa final, que é essa aqui, né? É M0 dividido por 5, é igual a M0, que é o C, vezes A elevado a menos K vezes 10. Então eu fiz toda a substituição de novo. Se eu passar esse M0 dividindo esse M0 sobre 5, vai ficar M0 sobre 5 sobre M0 sobre 1. Extremos e meios eu vou cancelar os M0s. E aí eu tenho 1/5. 1/5 é igual a A elevado a menos K vezes 10. Como eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter esse A. Olha o que vai acontecer. 1/5 é igual a 1 sobre A elevado a 10K. Quando eu inverti o A, ficou 1 sobre A e eu acabei com o menos do expoente. Agora aqui tá fácil, galera. Quem é o A? Se esse cara é igual a esse cara, o A só pode valer 5, né? Já o 10K tem que valer 1. 10K tem que valer 1, quer dizer que o K tem que valer 1/10. Agora eu fiz a substituição, daí nós temos a massa em função do tempo é igual ao C, que eu troquei por M0, vezes 5, que é o valor do A, elevado a menos 1/10, que é o valor do K que eu achei, vezes o tempo. M20 é igual a M0 vezes 5, elevado a menos 1/10 vezes 20. Substituiu 20 no lugar do tempo. Menos 1/10 vezes 20 dá menos 2. 5 elevado a menos 2 é 1/25 vezes M0. Quer dizer que daqui 20 anos, a massa final vai ser 1/25 da massa inicial. O que é 1/25? Se você dividir 1 por 25 dá 0,04. 0,04 é 4 sobre 100, que é 4% da massa inicial. 4% da massa inicial, então, eu tenho como resposta para esse exercício a letra C, 4%. Tá joia? Vamos agora para o exercício 3. Seja fx igual a A mais 2, elevado a bx mais c, em que A, B e C são números reais. A imagem dessa função é a semirreta que vai de menos 1 até mais infinito. E o gráfico de f intercepta os eixos coordenados nos pontos menos 1 e 0, e 0 e menos 3. Então o produto ABC vale... Primeira informação do exercício aqui, que é a informação importante, em relação ao conjunto imagem, né? Ele começa no menos 1 e vai até o mais infinito. O que isso indica para mim? Que o A, esse cara que está sozinho aqui, ele é justamente a imagem. Ele é justamente o menos 1, tá? Então eu já tenho o primeiro valor. O A está relacionado com a imagem dessa função, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou procurar agora os valores de B e C, usando esses dois pontos. Então, o que nós temos aqui, ó, para número 3? Quando eu substituo, ó, a imagem é de menos 1 a mais infinito, quer dizer que o A é menos 1. Quando eu substituo aqui 1 no lugar de Y e 0 no lugar de X, eu vou ter 0 é igual a mais 2 elevado a B vezes 1, que é o X mais C. Como o A vale menos 1, eu tenho isso aqui, ó. 0 é igual a menos 1 mais 2 elevado a B menos o C. Eu ainda não sei o valor do C. Vou calcular ele aqui agora. Menos 3/4, que é o segundo ponto, que é o fx, é igual a, que é o menos 1, que eu já achei, mais 2 elevado a B vezes 0, que é o valor do x, mais C. Atenção. B vezes 0 dá 0. 0 mais C é C. Então, 2 elevado a C, ó, 2 elevado a C é igual, 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 elevado a C dá 2 elevado a C, né? O A vale menos 1. Passei esse menos 1 para cá, mais 1.
Menos 3 quartos mais 1 vai dar 1 quarto positivo. Só tirar o MMC. 4 quartos menos 3 quartos, 4 quartos é 1 inteiro. Menos 3 quartos é 1 quarto. 2 elevado a C é 1 quarto, você multiplica, inverte isso aqui, vai dar 2 elevado a menos 2. 2 elevado a C igual a 2 elevado a menos 2, quer dizer que o C vale menos 2. Substituo o valor de C aqui em cima, B mais C. Aqui é B mais C, ó. Só que o C vale menos 2, então B mais menos 2. Substituir aqui o A por menos 1, o Fx por 0, passei o menos 1 para o primeiro membro, ele veio positivo. B elevado, 2 elevado a B menos 2 é igual a 2 elevado a 0. O número 1 transformei na potência 2 elevado a 0. As bases são iguais, pego os expoentes. B menos 2 igual a 0, B igual a 2. Então eu tenho C menos 2, o B2 e o A vale menos 1. Beleza. Fazendo a multiplicação menos 1 vezes 2 vezes menos 2, eu tenho 4 positivo. Então a resposta para o meu exercício para o número 3 é 4 positivo, que é a letra A. Tá? Exercício bem complexo aí, que tem várias substituições que você tem que fazer para poder chegar no resultado correto. Vamos agora para o exercício 4. Ambientalistas, após estudos sobre o impacto que possa vir a ser causado à população de certa espécie de pássaros pela construção de um grande conjunto de edifícios residenciais próximo ao sopé da Serra do Japi, em Jundiaí, São Paulo, concluíram que a quantidade de tais pássaros naquela região, em função do tempo, pode ser expressa aproximadamente pela função. População em função do tempo é igual a população inicial sobre 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos t. Onde t representa o tempo em anos e P0 é a população de pássaros na data de início da construção do conjunto. Baseado nessas informações, pode-se afirmar que, após um ano do início da construção do conjunto, a população em função do tempo estará reduzida a 30% de P0. A e a B estão falando após um ano, então eu vou substituir o T por 1. A C e a D, eu vou substituir o T por 2, porque é após 2 anos. E a letra E fala que essa população não será inferior a 25% de P0. Então, o que é 25%? É 1 quarto. Eu vou substituir 1 quarto P0 no lugar de PT. Então, tem 3 substituições para fazer nesse exercício. Para essas duas primeiras, eu vou substituir o tempo por 1. Para essas duas aqui, eu vou substituir o tempo por 2. E para a última, eu vou substituir 1 quarto P0 no lugar de PT. Tá? Fazendo essas substituições, nós temos, primeiro, substituição de 1 no lugar do tempo. Substituir aqui. 2 elevado a menos 1 deu meio. 3 vezes meio é 3 meios. E aí eu tirei o mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum aqui nesse denominador é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 8 menos 3 dá 5 meios. Quer dizer, P0 dividido por 5 meios. É P0 sobre 1. Multiplico extremos e meios, vai dar 2 quintos de P0. E 2 quintos é 0,4. 0,4. O que é 0,4? 40% da população inicial. Ou seja, não é a letra A, que está falando de 30%, estará reduzida a 30%, não é 40%. E não é a letra B. A letra B fala reduzida de 30%. Se ela foi reduzida de 30%, o meu resultado tinha que dar 70%. Porque 100% reduzido de 30% cai em 70%. E não deu 70%, deu 40%. A e a B estão descartadas. Vamos agora para a substituição por 2, né? Substituição por 2, P2. Aí o que eu vou fazer? 2 elevado a menos 2, ó, substituição por 2. Seria 2 elevado a menos 2, daria 1 quarto. Então isso aqui é 3 quartos, tiraria o mínimo múltiplo comum, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 16 menos 3, 13 quartos. P0. P0 sobre 1. Aí eu multiplicaria extremos e meios. Daria 4 trezeavos de P0. Tá aqui, ó. Se você dividir 4 por 13, olha aqui, ó. 4 dividido por 13 dá 0,3. Tá? Deu 30%. Ou seja, o primeiro deu 40% e esse deu 30%. Vamos analisar aqui, então, essas duas respostas, né?
Estará reduzida a 40%? Não, está reduzida a 30%. Estará reduzida de 40%? Reduzida de 40%, 100%, menos 40%, daria 60%. Não, negativo, deu 30%. Então a resposta certa é a letra E. Mas vamos concluir por que a letra E. O que eu fiz aqui? Substituir 25% da população inicial. Quer dizer, 1/4 da população inicial é igual a população inicial sobre 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos t. Se eu multiplicar isso em cruz, significa que eu posso cancelar os dois P0s. Eu cancelo os dois, porque esse P0 vai multiplicar o de baixo, isso vai multiplicar isso, depois eu posso passar um dividir no outro. Então, isso vezes 1 dá isso, esse vezes 1 dá esse. Esse 4 vai passar para cá subtraindo, eu posso cancelar os dois. Fiquei com menos 3 vezes 2 elevado a menos t igual a 0. Passo o menos 3 dividindo 0 dá 0. 2 elevado a menos t igual a 0. Como é que eu faço 2 elevado a menos t virar 0? Não tem jeito. Não tem como. Eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, essa exponencial virar 0. Ah, mas se você pôr 0 no lugar do tempo. 2 elevado a 0 é 1, não é 0. Então não existe tempo. Se não existe tempo, essa resposta é a correta, porque ela está falando assim, ó, a população em função do tempo não será inferior a 25%. E não foi mesmo, porque eu coloquei o 25% e ela não chegou, deu erro. Tá? Então eu estou provando que a letra E é correta, porque deu um erro. Tá? Não existe tempo. Resposta correta, letra E. Vamos agora para o exercício número 5 da Unicamp. Esse exercício 5, ele fala aqui, ó, hemácias de um animal foram colocadas em meio de cultura em vários frascos com diferentes concentrações das substâncias A e B marcadas com isótopo de hidrogênio. Dessa forma, os pesquisadores podem acompanhar a entrada dessas substâncias nas hemácias, como mostra o gráfico representado a seguir. Beleza, temos um gráfico aqui e, de novo, vou chamar a atenção para vocês para a gente poder pegar pontos desse gráfico e fazer substituições. Vai ser a melhor maneira de achar a resposta correta. Seja X a concentração de substância B no meio extracelular e Y a velocidade de transporte. Observando-se o formato da curva de B e os valores de X e Y em determinados pontos, podemos concluir que a função que melhor relaciona essas duas grandezas é... Atenção, pessoal! Eu tenho 3 pontos importantes aqui que eu quero marcar no gráfico. 0 e 0 da curva B. Outro ponto é o 1, que está ligado ao 2. E o outro ponto, o 2 ligado ao 2,5. Então, 3 pontos importantes. E de cara, esse ponto 0 e 0 me elimina A, que está fora, e me elimina a B, que está fora, que são logaritmos. Tá? Condição de existência. Está eliminando os 2 pontos. Tá certo? A e a B não tem possibilidade de estar correta, porque ela não passa pela origem, não passa pelo 0 e 0. É uma característica da função logarítmica. Tá bom? E outra, se você tentar substituir, não dá certo, não funciona, tá? Tenta fazer as substituições para vocês verem que não vai vingar. A letra C, o que eu tenho? Se eu substituir 0 no lugar do x, menos 2 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. 1 menos 1 é 0. 0 vezes 8 terços dá 0. Bateu esse ponto. Vamos para o segundo? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4. 4/4 menos 1/4, 3/4. 3/4 vezes 8 terços dá 2. Então, realmente ligou 1 ao 2. O próximo ponto é o 2. Tem que estar ligado ao 2,5. Menos 2 vezes 2, menos 4. 2 elevado a menos 4 é 1/16. Tá? 1 menos 1/16 dá 15/16. 15/16 vezes 8 terços, ó, 8 terços vezes 15/16. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 5. 5 dividido por 2, 2,5. Realmente o 2 está ligado com 2,5. Resposta correta, letra C. Ah, mas será que a D não pode ser certa? Beleza, vamos pegar a letra D. Substitui pelo 2 aqui, ó. Tem que dar 2,5. 3 ao quadrado é 9 menos 1, 8. Então o 2 teria que estar ligado no 8 e não no 2,5. Tá bom?
Então, a resposta certa para esse exercício, letra C. Vamos agora para o exercício 6. O exercício 6 fala o seguinte: conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação log de 2x mais 5 sobre 2 na base 2, menos log de 3x menos 1 na base 2, maior que 1. É o intervalo? Bom, quero chamar a atenção de vocês. O que eu fiz nesse exercício aqui? Primeiro passo. Se eu tenho uma subtração aqui, ó, subtração de logaritmos de mesma base, eu vou aplicar as propriedades. É porque antes eu tinha uma fração, 2x mais 5 sobre 3x menos 1. Tá? Então foi isso que eu fiz. Log de 2x mais 5 sobre 3x menos 1 na base 2 é maior que 1. O que é 1? Log de 2 na base 2. Transformei na mesma base, ó. Mesma base. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara maior que esse cara. Eu vou conservar o sinal porque a minha base é maior que 1. Se fosse base entre 0 e 1, eu invertia, mas não vou poder inverter, tá? Eu analisei a condição de existência do logaritmando. Ó, essa primeira parte, 2x mais 5, vai dar 5 meios negativo a raiz. A direita positivo, a esquerda negativo. O denominador 3x menos 1 igual a 0, x igual a 1 terço. A direita do 1 terço positivo, a esquerda negativo. Fiz o jogo de sinal, menos e menos mais e menos menos, mais e mais dá mais. Aonde que eu tenho resultados maiores que 0? Antes do menos 5 meios, que eu descartei, porque o logaritmando não pode ser negativo, e maior que 1 terço. Esse aqui eu não descartei. Então a minha solução final tem que ser maior que 1 terço para poder estar válida. Tá? Isso foi a condição de existência. O que eu fiz? Passei o 2 para o primeiro membro, ele veio negativo. Tirei o mínimo múltiplo comum, 3x menos 1 é o mínimo. Esse dividido por esse dá 1, vezes 2x mais 5, 2x mais 5. Esse dividido por 1 dá esse mesmo, vezes menos 2. Menos 2 vezes 3x menos 6x. Menos 2 vezes menos 1 mais 2, maior que 0. 2x menos 6x dá menos 4x. 5 mais 2 dá 7. Sobre 3x menos 1, maior que 0. Vou agora estudar o sinal da parte de cima e da parte de baixo. A parte de cima é 7 quartos, a parte de baixo é 1 terço. Então olha só como é que ficou. 7 quartos, 1 terço. A direita dos 7 quartos negativo, porque o A é negativo, esquerda positivo. Direita do 1 terço positivo, esquerda negativo. Porque aqui o A é positivo e aqui o A era negativo. Desci os resultados para a terceira reta. Mais e menos dá menos, mais e mais dá mais, menos e mais dá menos. Aonde que eu tenho maior que 0, que é o que o exercício está pedindo para mim? Entre 1 terço e 7 quartos. 1 terço e 7 quartos, resposta correta, letra D. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esses 6 exercícios, tá? Fui um pouquinho rápido para tentar passar os 6 para vocês. Qualquer coisa dá um pause aí, dá uma olhadinha na estrutura. Qualquer dúvida que vocês tenham nas minhas análises, podem mandar, pode me enviar a perguntinha que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá certo? E na próxima aula nós vamos ter fatorial na aula de sexta-feira, beleza? Um grande abraço a vocês, bons estudos.